Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, que você compartilhe os nossos conteúdos, quer seja um maná, quer seja uma pregação, sendo um evangelizador, mesmo que virtual, plantando a palavra de Deus, levando vida para mais pessoas, semeando o evangelho. E a palavra de Deus ela não volta vazia de forma nenhuma. E se você não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva. Isso lhe ajudará a estar mais conectados com todo o nosso conteúdo e com a família Manaim. Seguimos com a série Guerra contra o Pecado. Falamos inicialmente de uma forma introdutória sobre o que é o pecado, sobre a importância de entender o contexto de guerra, de ter posição nessa guerra. E agora, o segundo vídeo, nós vamos meditar sobre qual a duração desta guerra. Nós vamos meditar sobre a frequência, sobre a constância dessa guerra. Historicamente, nós temos guerras que duram décadas, até centenas de anos, muito duradouras, mas que têm hiatos, tem momentos de paz e passa algumas décadas e retornavam. E você tem guerras que eram mais intensas, mais curtas. Se formos falar de guerras longevas aí, nós temos guerras que duraram mais de 6 séculos, como os bárbaros germânicos e os romanos, guerras entre os otomanos e também os europeus, tem a famosa Guerra de 100 anos entre os ingleses e franceses, etc. Nós temos muitas guerras duradouras e algumas delas foram mais intensas e outras menos intensas, que duraram como até alguns séculos, mas com alguns hiatos que não tinham uma constância muito grande, diferente da guerra contra o pecado, que a guerra contra o pecado ela é longeva e intensa e constante. E também tivemos guerras que foram mais curtas, e a guerra mais curta, relevante da história, o Senhor é tão perfeito, que foi a grande vitória da Guerra de 6 dias, do Estado de Israel contra uma coalizão árabe. Isso é muito lindo. E em 6 dias, Israel, diminuto, contra vários países que o cercavam, que o circundavam, ele conseguiu ganhar de uma forma miraculosa. E hoje nós vamos meditar assim, qual a duração da guerra contra o pecado, a minha e a sua guerra individual. Inicialmente eu queria compartilhar um pensamento de Martinho Lutero, o grande reformador, que diz: pensei que o velho homem morreria afogado no batismo, mas não, ele sabia nadar. E agora eu tenho que matar ele a cada dia. O grande reformador, com toda a sua relevância, com toda a sua proeminência, com toda a sua espiritualidade, chegou à conclusão que não existe vitória nessa guerra. Essa guerra ela é constante e intensa, você tem que lutar dia após dia. Apóstolo Paulo fala de uma guerra entre a carne e o espírito, que nós temos que fortalecer sim o nosso espírito, para que o espírito subjugue a carne. Charles Swindoll, um grande escritor, pregador norte-americano, fez uma linda analogia, trazendo o contexto de erosão espiritual. Da mesma forma que a erosão age na natureza, que ela é longeva, algumas erosões datam de séculos, milhares de anos, e ela é intensa no seu agir sorrateiramente. Da mesma forma, existe a erosão espiritual, que ela é intensa no seu agir, no termo de longevidade, mas ela a cada dia ela vai corroendo, e quando você menos esperar, da mesma forma que no mundo natural, do nada você aparece e vê uma transformação na natureza, um buraco, um cânion, algumas coisas inimagináveis. Se não nos cuidarmos, a guerra contra o pecado, ela pode causar sim uma erosão espiritual na minha e na sua vida, porque ela é longeva e constante. Agora, aterrissando a um exemplo bíblico no tocante à guerra contra o pecado e a duração dessa guerra, vamos meditar um pouquinho na vida do grande rei Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais próspero que já existiu, filho do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, com a responsabilidade de seguir o legado de Davi. Salomão
construiu um grande templo, Salomão teve um reino pacífico, Salomão era tão sábio que os reis de várias nações vinham beber da sua sabedoria. Salomão foi tão próspero que a palavra de Deus relata que até os escudos do seu exército eram de ouro, que as arrecadações de Salomão eram questões inimagináveis. E Salomão começou o seu reinado de uma forma linda, né? Recebendo do Senhor essa dádiva, porque ao ser visitado pelo Senhor, e Senhor, o que é que você quer, Salomão? Salomão disse, não, eu quero julgar o teu povo com justiça, eu quero seguir o legado do meu pai de uma forma correta. E o Senhor falou, porque não pediste nem riqueza, nem a derrota dos seus inimigos, e nem coisas mudando, você pediu uma coisa com uma grande essência, que foi cuidar do meu povo. Eu lhe acrescentarei riqueza, poder e uma série de outras coisas como nenhum outro rei. Contudo, o grande Salomão, o homem mais sábio que já existiu, aquele que escreveu todo o livro, grande parte do livro de Provérbios, os ensinamentos de Eclesiastes, aquele que escreveu que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele foi derrotado na batalha contra o pecado no tocante ao tempo. Isso nos traz um grande alerta na verdade. Se Salomão, o homem mais sábio que já existiu, foi tragado, foi derrotado, de certa forma, no pecado, quanto mais eu e você. Salomão não era, como eu gosto de brincar no Ceará, uma orelha seca, não era um simples comedor de feijão, era no nível de homem, aquele mais preparado, e ainda assim ele foi tragado pelo pecado no tocante à constância. E eu queria ler o livro de Reis, livro de Reis, capítulo 11, a partir do verso de número 4, onde relata, sim, essa guerra que o Salomão perdeu, essa grande batalha já no fim da sua vida. Diz assim o texto sagrado, 1 Reis 11, a partir do verso 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Salomão perdeu essa batalha ao final da sua vida, o texto é muito claro, já velho, ele perdeu essa batalha contra o pecado, e foi uma batalha dura, porque não foi um simples pecado. Na verdade, ele caiu no pecado da idolatria, que é um dos pecados onde o Senhor age mais agressivamente em punição. E Salomão só não foi punido em vida, porque o texto segue e fala que por amor a Davi eu não lhe punirei em vida, Salomão, mas o seu legado, a sua descendência, sofrerá as consequências desse seu pecado, de você adorar deuses estranhos. Então a resposta quanto à pergunta inicial, quanto tempo dura a minha e a sua luta contra o pecado? Enquanto estivermos fôlego de vida nas nossas narinas. Enquanto respirarmos, a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito. Nós temos que entender e compreender a dimensão disso, que essa luta é por toda vida. Diferente das lutas históricas, algumas delas tiveram hiatos, pararam, retomaram, não. É todo dia, a cada dia. A nossa carne vai lutar contra o nosso espírito. O pecado vai estar circundando e o nosso inimigo também vai estar circundando, querendo nos atrair para o pecado. E que em nome de Jesus nós tenhamos dimensão disso e possamos nos comportar com a devida prudência, com a devida vigilância. E se esse conteúdo, se essa reflexão trouxe alguma lucidez sobre esse tema, tocou o seu coração de alguma forma, peço que você deixe nos comentários, nós lemos e interagimos com todo carinho. E se você tem algum pedido de oração, quer seja sobre o tema pecado ou qualquer outro, peço que você também deixe nos comentários. A nossa equipe de intercessão da família Manaim lê e ora por todos, não tenha dúvida disso. E eu gostaria de encerrar orando, mediante essa reflexão. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai de infinita misericórdia e bondade, nos ajuda, Deus amado, a compreender que a luta contra o pecado é uma luta de uma vida. Enquanto respirarmos, Senhor Deus amado,
o pecado vai estar lutando contra nós, a carne, Senhor Deus amado, vai estar lutando contra o nosso espírito. Nos dá, Senhor Deus amado, essa dimensão, Senhor Deus amado, nos ajuda, Deus amado, a sermos constantes, perseverantes, vigilantes contra isso. E nos ajuda, Deus amado, a nutrirmos, Senhor Deus amado, o nosso espírito contra a nossa carne. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a não viver harmoniosamente com o pecado. Nos ajuda, Deus amado, a tomarmos posição, a sermos agressivos, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, clamamos pelo Teu auxílio, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê um grandiosíssimo dia, cheio da Sua presença, cheio da luz de Cristo. Um forte abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.